Por que as mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira têm mais atenção da imprensa do que as milhares de vidas perdidas todos os dias de forma violenta? Você deve ter lido esse tipo de questionamento. Se você não leu, você é um privilegiado que não convive com a barbárie que tem sido normalizada no país todos os dias. Gente, é meio óbvio que todas as vidas importam. Nenhuma vida é mais valiosa do que a outra. No Atlas da Violência de 2021, o país registrou 45.503 homicídios. São famílias que perderam filhos, pais, irmãos, mães, tias, são crianças, jovens, adultos, idosos, gente que foi morta e que jamais viu algum tipo de justiça sendo feita. O índice do esclarecimento desses homicídios ainda é muito confuso. Alguns estados não fornecem informações precisas. O que a gente sabe é que muitos casos entram para uma estatística vergonhosa de casos não esclarecidos. Casos dos quais a gente não sabe a motivação e os mandantes. Um deles é o da vereadora Marielle Franco, que acabou virando um símbolo político internacional. Você pode se perguntar de novo, mas tanta gente morre, por que essa comoção em torno da Marielle? Por que agora essa comoção em torno da morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips? Sim, existe uma razão para que eles ganhem destaque e que os casos da Marielle e do Bruno e do Dom tenham muitas coisas em comum, apesar de terem acontecido em circunstâncias tão diferentes. Eu sou Marilis Pereira Jorge e você está aqui comigo no meio. Você conhece o Meio? O Meio é uma newsletter que você recebe todos os dias às 7 da manhã. São 8 minutos de leitura com todas as informações que você precisa para começar o dia. Se você está chegando por aqui agora, por favor, se inscreve aqui no canal, é de graça. Aperte o sininho aí para receber as notificações dos vídeos que a gente produz todos os dias para você. Mas vamos embora para o papo de hoje. Confesso para vocês que está sendo bem difícil gravar esse vídeo. Eu não conhecia o Dom Phillips pessoalmente, mas tinha uma relação que é muito comum nos dias de hoje, de uma certa camaradagem ali nas redes sociais. O Dom Phillips sempre me pareceu um cara muito gentil, sem falar do profissional talentoso, e era também um estrangeiro tão ou mais apaixonado pelo Brasil do que muitos de nós. Mesmo com essa falta de proximidade, de intimidade, todas as notícias que a gente leu e viu nos últimos dias já seriam suficientes para deixar qualquer pessoa triste. Mas dividir a profissão, a mesma profissão, serviu para piorar esse sentimento de desamparo, o sentimento de que a gente vive num país que não se importa com vidas, não valoriza o jornalismo como profissão. Mas por que essa comoção em torno da morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips? Por que até hoje se cobra a solução do assassinato da Marielle Franco quando todos os dias temos mortes violentas no país? Gente, porque elas são exemplos da falência do Estado em proteger qualquer pessoa. A morte da Marielle e a falta de resposta sobre o motivo e sobre os mandantes colocam a gente, nós, a sociedade, numa posição de reféns de um cotidiano muito violento. Porque quem matou a Marielle tem certeza da impunidade. Essa estrutura criminosa por trás do crime que teve como vítima uma pessoa pública, uma mulher que foi eleita de forma democrática, uma vereadora da segunda maior cidade do país, essa estrutura criminosa se fia num Estado que está completamente rendido à criminalidade. E as mortes do Bruno Pereira e do Dom Phillips agora também se transformam num símbolo. Por isso vocês estão vendo tanta comoção. Neste caso, com um desdobramento ainda maior, porque virou, desde já, um escândalo internacional. O Instituto de Pesquisa Quest mostrou que desde o dia 5 de junho já são 18 milhões de menções em 100 países.
A maioria, claro, no Brasil, mas com uma repercussão muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra. As mortes do Bruno e do Dom mostram para o mundo todo o caráter do governo Bolsonaro, ou melhor, a falta de caráter do presidente e do seu governo. Primeiro, a demora para mobilizar o que era necessário para encontrar o Bruno e o Dom quando o sumiço deles foi notificado. Durante todo esse processo, o desdém do presidente, que chamou os dois de aventureiros, a falta de responsabilidade e do preparo da Embaixada Brasileira no Reino Unido, que ligou para a família do Dom Phillips com informações que eram devastadoras e que não estavam confirmadas. E por fim, o Bolsonaro ainda dizer que o Dom Phillips não era bem visto na região. O que o Bolsonaro quer dizer com não era bem visto? Não era bem visto por quem? Por pistoleiro, por desmatadores, por traficantes de vida selvagem, de droga? De onde é que veio essa informação? O Bolsonaro fala como se o jornalista devesse temer justamente quem deveria temer o Estado. Mas quando o Estado está ausente, são os pistoleiros, os desmatadores, os traficantes que acabam ocupando esse espaço, que fazem as próprias leis e se livram de quem denuncia os crimes que são ignorados pelo próprio Estado. Onde é que estava o Estado brasileiro para que esses criminosos temessem de alguma forma a justiça? Quem mandou matar o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira? Você vai ouvir muito essa pergunta. Por que eles foram mortos? É outra pergunta que precisa ser respondida. São questões que talvez o governo brasileiro não tenha o menor interesse em responder, porque o governo brasileiro está com a janela na bunda. São questões que o entorno do presidente já tratou de politizar porque não quer essas mortes na conta de Jair Bolsonaro. Isso não deveria ser uma questão de esquerda ou de direita, mas de entender o horror que o caso do Dom e do Bruno revelam sobre esse país, sobre o nosso país. E, de novo, é mais um caso que envolve um assassinato que divide opiniões. Não é inacreditável que um assassinato divida opiniões? O Dom e o Bruno foram mortos de uma forma brutal quando estavam trabalhando e há uma parte da nossa sociedade que comprou o discurso do presidente de que eles não deveriam estar naquela região. Parte da sociedade não questiona o fato de que a Amazônia virou uma terra sem lei, que está entregue a bandidos com a bênção do governo Bolsonaro, que fecha os olhos para toda a devastação que está acontecendo lá. Não é difícil entender por que essas mortes se tornam simbólicas. Porque elas representam, gente, as milhares de mortes que caem no esquecimento, o nosso fracasso como sociedade, o raio-x de um país que está abandonado à própria sorte, devastado pela incompetência e pela barbárie. Eu quero deixar aqui um abraço muito apertado para as famílias do Dom Phillips, do Bruno e de todas aquelas que perderam suas vidas pelo desprezo das autoridades. Eu nunca tinha ouvido falar na cantora gospel Bruna Carla. Se ela continuasse sendo uma não notícia como deveria ser, eu continuaria sem saber, mas ela acabou virando notícia em vários sites por conta das declarações homofóbicas que ela deu num podcast. A tal da Bruna disse que só iria ao casamento de um amigo gay se ele estivesse se casando com uma mulher. Que o casamento de dois homens é condenação, morte eterna, inferno. Eu tô pensando seriamente em criar o selo Ricardo Boechat. Vamos parar de dar palanque para otário? Que assim eu não preciso nem falar nada, só boto o selo. Mas a questão aqui é mais séria, porque ela mostra a visão que parte da população tem e que passou a ser amplificada por celebridades, políticos, subcelebridades, cantores gospel. Não dá, né? Existe um discurso bem recorrente de que a ex-ministra Marina Silva é uma figura que só aparece a cada 4 anos. A Marina Silva é frequentemente chamada de planta, dizem que ela apenas desabrocha aí na época de eleição. Gente, esse tipo de crença é repetido
no espectro político todinho, da direita até a esquerda, e tem um só intuito: desmoralizar e descredenciar a participação e a importância da Marina no cenário político. Esta semana, ela voltou a ser alvo dessas bolhas pela notícia de que ela tem sido sondada para ser vice do Fernando Haddad na chapa do PT ao governo do estado de São Paulo. Ninguém é obrigado a acompanhar de perto os passos de qualquer político, a gente não tem que ficar ali na cola, quem faz isso é quem trabalha com esse tipo de coisa. Mas é uma injustiça dizer que a Marina desaparece de tempos em tempos. Um político sem cargo público não tem a mesma evidência que outros que têm algum mandato. Mas especificamente nos últimos 4 anos, desde a última eleição, a Marina tem marcado presença no debate, nas redes sociais, em entrevistas. Eu mesmo participei de entrevistas com a ex-ministra em pelo menos 2 ocasiões. A Marina tem sido, desde a eleição de 2018, uma das vozes mais ativas nas críticas ao governo Bolsonaro. Então, gente, de novo, é injusto, para não dizer mau caráter, afirmar que ela fica alheia ao que acontece no país. A Marina participou essa semana do evento em que a rede oficializou o apoio ao Haddad e o nome dela voltou aos noticiários com força. Mas isso não significa que ela estivesse sumida, como a gente vê ser dito tantas vezes dentro das bolhas. Vamos embora para o nosso café? Como prometido, mais uma xícara da minha coleção Bonito. Uma graça, né? Maria Helena Sobral, ela faz uma correção numa coisa aqui que eu falei. Ela diz o seguinte: só para retificar uma informação, Gabriela e Nassib são personagens do romance Gabriela Cravo e Canela, do escritor Jorge Amado, adaptada para uma novela de TV. Ela está certíssima. Eu falei a novela porque é a coisa, enfim, mais popular e as pessoas acabam se identificando mais, mas eu mesma não vi a novela, mas li o livro. E quem não leu o livro, leia porque é demais. Aliás, não só esse, né? Vários, do Capitães de Areia, de Jorge Amado, amo. A Esther Knopman, eu não sei se eu estou lendo o nome dela corretamente, eu tenho um cuidado enorme, porque falam o meu nome de uma forma tão errada o tempo todo. Marilis, Amarilis, Maria Alice, enfim, que eu tento tomar esse cuidado com vocês também. Mas a Esther fala o seguinte: Marilis, gosto muito de você, da sua coluna e do seu gato dando opiniões durante o vídeo. Tenho esperado ansiosa pelas sextas-feiras. Beijo. Eu fico muito feliz, eu também fico esperando esse momento da gente se encontrar toda semana, e o Zig também. O Zig é o pilantrinha que fica miando aqui em volta. Ele tá quietinho aqui do meu lado agora. Eu tenho 2, mas ele é o bagunceiro. A Marcela Marques faz um comentário sobre o vídeo da semana passada. Eu comento sobre essas inserções do Bolsonaro na televisão, que inclusive os marqueteiros Carlos estão batendo cabeça, porque um quer uma coisa, outro quer outra. E ela diz o seguinte: é tão artificial vê-lo nessas inserções na TV, atuação de centavos, mais falso que nota de 3. É verdade, não cola, né? A gente sempre, o Bolsonaro sempre que está ali no improviso, como ele é mesmo, é muito diferente disso, dessa imagem que ele tenta passar na TV de um cara mais equilibrado, que a gente sabe que ele não é. E o Ed Edeilson Santos, ele fala: ótima análise, Chile quento pode ser de pitiático aqui na Bahia, que dá piti. Assim, na minha interpretação é o piti com o midiático, né? O pitiático. Mas eu adorei o pitiático. E a Mônica Macedo fala que acabou de chegar no canal, que já gostou, já se inscreveu. É isso aí, gente, se inscreve aí. Agora vai passar o dia maratonando enquanto trabalha, direto de Fernando de Noronha. Olha que chato. Um beijo para Fernando de Noronha, que eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer. E o Anderson Neves, eu confesso que eu não entendi se ele gostou, se ele não gostou, porque uma hora ele começa meio bravo. Vou ler o comentário dele. Parabéns por despolitizar a política. Enquanto uma grande e eficiente estrutura de domínio foi montada pelas Forças Armadas e pelos Unidos, o problema é a postura do inominável.
Estais mesmo a serviço de quem? Eu estou a serviço do jornalismo, mas você eu já não sei, né? Você eu não entendi nada que você quis dizer. E o Adriano Bezerra faz um comentário que eu acho bem pertinente. Rede social, sim, ele é de presidente. Bolsonaro foi eleito em 2018 pelas redes sociais. Tô só te lembrando. Adriano, olha só. Eu acho também que as redes sociais têm um papel super importante nas eleições. Acabaram ocupando um espaço que antes era da TV e dos showmícios, mas eu acho que ela não decide a eleição por uma série de fatores, pelo menos ainda. As redes sociais conseguem manipular a opinião pública, mas tudo tem um limite. Hoje, por exemplo, as preocupações da população são todas ligadas à economia. Pobreza, inflação, desemprego. Não sou eu que estou falando isso, mas o levantamento do Datafolha. Mas eu não acredito em pesquisa, Marilis. Bom, você acredita no que então? No Zap da Tia Neide? De novo, gente, pobreza, inflação, desemprego são assuntos difíceis de serem tão manipulados pelas fake news, por mais que o Bolsonaro tente se descolar da responsabilidade que ele tem em relação a tudo isso. As pessoas sentem no bolso, veem a geladeira vazia, o desemprego fazendo aniversário. Não tem mentira em rede social que consiga mudar esse tipo de percepção. Isso é muito diferente de mamadeira de piroca. E eu tenho uma dica para o final de semana, além dessa que já ficou do livro do Jorge Amado. Você gosta de comédia? A minha dica para o fim de semana é a série Hacks, que está na HBO Max. É a história de uma comediante decadente que conta sempre as mesmas velhas piadas e ela acaba contratando uma comediante mais jovem para dar uma renovada no repertório. Você já imaginou a treta? O choque de gerações, as questões todas do limite do humor, do limite do politicamente correto. A série tem a Jean Smart e a Hannah Einbinder e já está na segunda temporada, pessoal, que eu já comecei a ver. A primeira temporada de Hacks foi indicada a 15 Emmys no ano passado, 2021, e ganhou 3 prêmios, todos aí na categoria série de comédia. Ganhou melhor direção, melhor atriz, ganhou melhor roteiro. Eu acho um humor muito inteligente e tem uma coisa que eu também gosto. Tem episódios curtos, que eu não sei vocês, mas eu acho mais gostoso, inclusive, porque dá pra dar uma maratonada. Então fica essa dica. Eu acho que é uma coisa legal agora pro final de semana pra gente dar uma esparecida depois de uma semana tão pesada. Um beijo e até!